Uma escritura pública é um documento legal muito importante. Ela é frequentemente usada para registrar acordos significativos. Por exemplo, é usada quando as pessoas compram ou vendem imóveis. Este documento é preparado por um tabelião de notas ou uma autoridade legal similar. A participação do tabelião confere à escritura um status especial. Esse status significa que o documento tem fé pública. Presume-se que seja verdadeiro e autêntico perante a lei. Essa presunção é vital para a segurança jurídica na sociedade. Sem ela, as transações imobiliárias seriam muito arriscadas e incertas. As escrituras públicas servem como prova robusta de um ato jurídico. Elas declaram claramente os termos e condições de um acordo. Elas também identificam as partes envolvidas na transação. Para imóveis, a escritura descreve o terreno ou o edifício específico. Essa descrição deve ser muito precisa. A precisão é fundamental para a função de uma escritura pública. Ela garante que todos entendam o que está sendo transferido ou acordado. Essa clareza ajuda a prevenir mal-entendidos futuros. Também protege os direitos de todos os indivíduos envolvidos. A importância da precisão nas escrituras públicas é enorme. Isso é especialmente verdadeiro para as escrituras de imóveis. Um pequeno erro em um nome pode causar problemas. Um erro nas medidas do imóvel pode levar a disputas sérias. Esses documentos formam a base dos direitos de propriedade. Eles são registrados em cartórios de registro público, como o Cartório de Registro de Imóveis. Isso torna a informação disponível para terceiros. Portanto, manter sua exatidão é um dever fundamental. Isso protege não apenas as partes, mas todo o sistema de registro de imóveis. Esses documentos são mais do que simples papéis. Eles representam certeza e respaldo jurídico para eventos importantes da vida. Pense em comprar sua primeira casa, o seu primeiro AP. A escritura pública é a prova legal de que você é o dono daquele imóvel. Ela proporciona tranquilidade. Também permite que você venda ou hipoteque o imóvel posteriormente. Se a escritura tiver falhas, todas essas ações se complicam. A confiança depositada nesses documentos sustenta muitas atividades econômicas e pessoais. Assim, sua criação e manuseio exigem o máximo cuidado e precisão de todos. Uma escritura pública deve conter certas informações essenciais para ser legalmente válida. Essas informações são frequentemente definidas por lei. Se algum desses dados essenciais estiver faltando, a escritura pode ser considerada incompleta. Poderia até ser declarada nula de pleno direito por um tribunal. Isso significa que não teria efeito legal. Imagine uma escritura sem os nomes do comprador e do vendedor, ou sem o CPF deles. Tal documento claramente não pode provar quem é dono do quê. Os dados essenciais atuam como o suporte estrutural para a força legal da escritura. Os requisitos específicos para dados essenciais podem variar. No entanto, alguns elementos são quase sempre necessários. Estes incluem a identificação completa de todas as partes envolvidas. Seus nomes, estado civil e números de identificação, como CPF e RG, são usualmente necessários. O objeto do acordo deve ser claramente descrito. Se for um imóvel, sua localização exata e confrontações são cruciais. A data e o local onde a escritura foi lavrada também são fundamentais. A assinatura da autoridade pública, como o tabelião, é indispensável. Essa assinatura confirma a autenticidade do documento. Uma deficiência nos dados essenciais impacta seriamente a validade legal de um documento. Por exemplo, se o preço em uma escritura de compra e venda estiver ausente ou incorreto, isso pode invalidar a venda. Se a descrição do imóvel for vaga, pode ser impossível determinar o que foi vendido. Isso pode levar a que a escritura seja questionada judicialmente. O tribunal pode decidir que a escritura é ineficaz. Isso significa que a transação legal pretendida não ocorreu legalmente. Isso cria insegurança e potencial prejuízo financeiro para as partes.
prejudica o propósito de ter uma escritura pública. Portanto, garantir que todos os dados essenciais estejam presentes e corretos é o primeiro passo. Esse passo ocorre antes da escritura ser assinada e registrada. O tabelião de notas tem uma responsabilidade significativa aqui. Ele deve verificar essas informações cuidadosamente. As partes envolvidas também devem revisar o documento minuciosamente. Elas precisam confirmar que todos os detalhes refletem precisamente seu acordo. Um erro aqui pode ter consequências negativas duradouras. Pode resultar na perda de direitos ou em custosas batalhas judiciais para corrigir o erro, se possível. A descrição de um imóvel em uma escritura pública é extremamente importante. Deve ser precisa e inequívoca. Esta parte da escritura define a exata porção de terra ou o edifício sendo transferido. Inclui detalhes como sua localização, confrontações, área e quaisquer identificadores únicos, como a matrícula do imóvel. Uma descrição precisa garante que não haja dúvida sobre o objeto da transação. Essa clareza é fundamental para prevenir conflitos futuros entre vizinhos. Aquelas famosas brigas de vizinhos, sabe? Também ajuda a esclarecer direitos perante órgãos governamentais. A verificação das descrições do imóvel é um processo crítico. Envolve comparar as informações da escritura com outras fontes. Um método comum é verificar com os mapas oficiais do registro de imóveis. Esses mapas, muitas vezes chamados de plantas cadastrais, mostram os limites da propriedade. Topógrafos também podem ser contratados para medir fisicamente o imóvel. Eles então comparam suas descobertas com a descrição da escritura. Isso pode revelar quaisquer discrepâncias entre o registro em papel e o terreno real. A tecnologia moderna, como o GPS, também desempenha um papel na localização precisa. Quando discrepâncias são encontradas, elas devem ser tratadas prontamente. Uma pequena diferença na área pode parecer insignificante. No entanto, pode levar a disputas judiciais significativas mais tarde. Por exemplo, um vizinho pode reivindicar uma parte do terreno. Ou, um comprador pode descobrir que recebeu menos terra do que pagou. Corrigir tais erros geralmente envolve um processo formal. Isso pode significar retificar a escritura ou realizar um procedimento legal para retificar o registro. Isso pode ser demorado e caro para todos. Portanto, a diligência na descrição e verificação dos detalhes do imóvel é essencial. Tabeliães, advogados, compradores e vendedores compartilham essa responsabilidade. Eles devem garantir que a escritura reflita com precisão a realidade física do imóvel. Essa abordagem proativa ajuda a manter limites de propriedade claros. Apoia transações justas. Também reduz a sobrecarga dos tribunais com disputas de terra desnecessárias. Descrições precisas de imóveis são a pedra angular de um sistema estável de direitos de propriedade. Elas fornecem segurança para os proprietários. Vários métodos são usados para verificar a precisão das descrições de imóveis em documentos legais. O método tradicional envolve o exame cuidadoso dos registros existentes. Isso inclui escrituras anteriores do mesmo imóvel. Também envolve verificar os lançamentos no cartório de registro de imóveis. Esses cartórios guardam esses documentos históricos. Eles podem mostrar como a descrição do imóvel evoluiu ao longo do tempo. Quaisquer inconsistências entre diferentes documentos devem ser investigadas. Isso ajuda a entender a verdadeira situação jurídica do imóvel. A inspeção física e os levantamentos topográficos, com memorial descritivo e planta, também são métodos cruciais de verificação. Um topógrafo qualificado visita o imóvel. Ele usa instrumentos especializados para medir suas dimensões e confrontações. Ele demarca esses limites no terreno, se necessário. O topógrafo, então, elabora um relatório e uma planta técnica. Essa planta pode ser comparada com a descrição na escritura. Também pode ser usada para atualizar mapas oficiais.
Esse processo é muito importante para imóveis rurais ou terrenos urbanos complexos. Garante que a escritura corresponda ao terreno em si. A tecnologia moderna melhorou muito a verificação de imóveis. Sistemas de posicionamento global, GPS, fornecem dados de localização altamente precisos. Sistemas de informações geográficas, SIG, podem armazenar e analisar grandes quantidades de dados espaciais. Isso inclui limites de propriedade, leis de zoneamento e informações ambientais. Fotografia aérea e imagens de satélite também oferecem evidência visual da configuração dos imóveis. Essas ferramentas permitem uma verificação mais abrangente e precisa. Elas podem ajudar a detectar invasões ou alterações não registradas no imóvel. Tornam o processo mais rápido e confiável. Combinar esses métodos oferece a melhor abordagem. A revisão de documentos fornece o histórico legal. Levantamentos físicos confirmam a realidade no local. Ferramentas tecnológicas aumentam a precisão e as capacidades analíticas. Por exemplo, um SIG pode sobrepor uma planta topográfica a uma imagem aérea. Isso pode então ser comparado com a descrição da escritura. Essa abordagem integrada ajuda a identificar problemas potenciais precocemente. Garante que a descrição do imóvel na escritura pública seja a mais precisa possível. Isso protege os interesses de todas as partes e a integridade do registro de imóveis. Seção 5. Desmascarando o engano. Identificando manipulação de documentos e fraudes. Detectar manipulação de documentos ou fraude requer um exame cuidadoso. Peritos em documentoscopia procuram sinais específicos. Esses sinais podem indicar que um documento não é genuíno ou foi alterado. Uma área comum de foco é a assinatura. A assinatura é falsificada? Ela mostra sinais de hesitação ou levantamentos de caneta não naturais? Compará-la com assinaturas autênticas conhecidas é uma técnica-chave. Os peritos também analisam o próprio papel. Tipos diferentes de papel, ou papel que parece novo demais para a idade alegada, podem ser suspeitos. Outro aspecto é a tinta usada. Tintas diferentes reagem de forma diferente à luz e a produtos químicos. A análise forense pode determinar se vários tipos de tinta foram usados em um único documento. Isso pode sugerir adições ou alterações posteriores. Por exemplo, uma data ou um valor podem ter sido alterados. O processo de impressão também é examinado. O documento foi impresso com uma impressora moderna quando alega ser antigo? Existem inconsistências nos tipos ou tamanhos de fonte? Esses detalhes podem revelar tentativas de criar um documento fraudulento ou modificar um existente. Provar a manipulação de documentos em tribunal envolve apresentar essa prova pericial. O perito documentoscopista prepara um laudo pericial detalhado. Esse laudo descreve suas conclusões e os métodos utilizados. Ele pode precisar depor como perito judicial. Ele explica os detalhes técnicos ao juiz de forma clara. Provas de apoio podem incluir depoimentos de testemunhas. Por exemplo, alguém pode testemunhar sobre as verdadeiras circunstâncias da criação do documento. Ou pode fornecer cópias originais e não alteradas para comparação. Sinais de adulteração podem incluir rasuras ou texto sobrescrito. Às vezes, produtos químicos são usados para remover a escrita original. Essas tentativas frequentemente deixam vestígios sutis que os peritos podem detectar. Páginas inseridas ou removidas de um documento encadernado também podem ser um sinal. Até o tipo de grampo ou encadernação pode fornecer pistas. Detectar e provar tal fraude é vital. Protege partes inocentes de prejuízos. Também defende a confiabilidade dos documentos legais em geral. Isso garante que a justiça possa ser feita com base em provas genuínas. Seção 6. O papel crítico das normas na manutenção da integridade dos documentos. É muito importante que os documentos legais sigam normas e boas práticas. Essas normas ajudam a garantir que os documentos sejam claros,
completos e confiáveis. Quando documentos como escrituras públicas seguem normas estabelecidas, todos se beneficiam. Compradores e vendedores podem confiar nas informações. Os tribunais podem confiar nos documentos como prova. Órgãos governamentais podem gerenciar eficientemente os registros de imóveis. As normas criam um entendimento comum. Elas definem como um documento legal adequado deve ser e o que deve conter. Isso reduz confusão e erros. As normas frequentemente ditam o formato e o conteúdo dos documentos legais. Por exemplo, uma lei pode especificar as informações mínimas que uma escritura de imóvel deve incluir, como a Lei de Registros Públicos. Pode também exigir linguagem ou cláusulas específicas. As boas práticas vão além dos mínimos legais. Elas podem incluir recomendações para uma redação clara, ou podem sugerir procedimentos para verificar informações antes de serem registradas. Seguir essas diretrizes ajuda a prevenir problemas futuros. Torna os documentos mais fáceis de entender e mais difíceis de serem contestados com sucesso. A precisão é um componente central dessas normas. A adesão às normas contribui diretamente para a integridade do documento. Integridade significa que o documento é íntegro, autêntico e confiável. Quando uma escritura pública é preparada de acordo com altos padrões, sua integridade é forte. Isso significa que ela reflete com precisão o acordo e o imóvel. Não foi adulterada. Pode ser utilizada com confiança por qualquer pessoa que precise dela. Essa confiabilidade é essencial para o funcionamento harmonioso dos sistemas legal e econômico. Sem ela, a incerteza aumentaria e as transações se tornariam mais arriscadas e caras. Além disso, as normas facilitam a interoperabilidade entre diferentes sistemas e jurisdições. Se os documentos seguem uma estrutura comum, é mais fácil compartilhar e processar informações. Isso é importante para os registros de imóveis nacionais. Pode também ser relevante em transações internacionais. Profissionais do direito treinados nessas normas podem trabalhar de forma mais eficaz. Eles podem criar documentos que atendam às expectativas e cumpram bem seu propósito. Em última análise, normas e boas práticas visam construir e manter a confiança no próprio sistema jurídico, através de documentação confiável. Seção 7. O peso da verdade. Consequências legais de documentos errôneos ou falsificados. Apresentar um documento errôneo ou falsificado em juízo pode levar a sérias consequências legais. Se um documento contém erros significativos, mesmo que não intencionais, ele pode ser rejeitado pelo tribunal. A parte que se baseia no documento falho pode perder a causa. Por exemplo, se uma escritura de imóvel tem uma descrição de área incorreta, uma reivindicação baseada nessa escritura pode fracassar. O tribunal pode ordenar a retificação do registro para corrigir o erro. Esse processo pode ser longo e custoso. Pode também atrasar significativamente a resolução da disputa legal. Se um documento for considerado intencionalmente falsificado, as consequências são muito mais severas. Apresentar um documento forjado ou alterado é um crime na maioria dos sistemas legais, como falsidade ideológica ou uso de documento falso. Isso pode levar a processo por crimes como fraude ou falsificação. Se condenados, os indivíduos podem enfrentar multas pesadas. Podem também enfrentar prisão. A gravidade da pena frequentemente depende da natureza da falsificação. Também depende do dano potencial causado pelo documento fraudulento. Tais ações são vistas como um ataque direto ao sistema de justiça. Além das acusações criminais, existem consequências cíveis. Um documento falsificado será declarado inválido pelo tribunal. Qualquer transação ou direito baseado nesse documento provavelmente será anulado. Por exemplo, se um testamento é provado como falsificado, os bens do falecido não serão distribuídos de acordo com ele. A parte que apresentou o documento falso também pode ser responsabilizada por danos materiais e morais.
pode ter que indenizar qualquer outra parte que sofreu prejuízos devido ao engano. Isso pode incluir prejuízos financeiros e custas judiciais. Além disso, profissionais envolvidos na criação ou apresentação de documentos falsificados enfrentam repercussões terríveis. Advogados, tabeliães ou funcionários públicos podem enfrentar ações disciplinares por órgãos como a OAB ou corregedorias. Isso pode incluir suspensão ou cassação de sua licença para exercer a profissão. Sua reputação profissional pode ser permanentemente prejudicada. Os tribunais veem com muita seriedade qualquer tentativa de enganá-los. Todo o sistema legal depende da honestidade e integridade dos documentos apresentados. Portanto, as penas por falsificação são projetadas para serem um forte dissuasor. Elas visam proteger a santidade da prova. Seção 8. Quando os documentos enganam. Impactos reais das inconsistências. Inconsistências em documentos legais, especialmente escrituras de imóveis, frequentemente levam a disputas judiciais significativas. Considere um cenário comum. 2 vizinhos compartilham uma divisa. As escrituras de seus respectivos imóveis contêm descrições conflitantes dessa linha divisória. Uma escritura pode dizer que a divisa corre ao longo de uma cerca antiga. A outra pode descrevê-la usando medidas que a colocam vários metros distante. Essa discrepância pode passar despercebida por anos. No entanto, quando um proprietário decide construir algo novo ou vender seu imóvel, aí que o bicho pega. O conflito surge. Tais disputas de divisa podem se tornar muito amargas e caras. Ambas as partes acreditam que sua escritura está correta. Elas podem contratar topógrafos que produzem laudos conflitantes. O caso muitas vezes acaba na justiça. Os juízes precisam então examinar registros antigos, provas de topografia e, às vezes, até fotografias aéreas históricas. Eles tentam determinar a verdadeira e original intenção da divisão do imóvel. Os custos legais, às vezes, podem exceder o valor da faixa de terra disputada. Isso causa estresse imenso e prejudica permanentemente as relações de vizinhança. Isso destaca a necessidade de precisão. Outro exemplo envolve erros na identificação do próprio imóvel. Imagine uma escritura pública que descreve o lote A, mas, devido a um erro administrativo, na verdade se refere à descrição legal do lote B. O comprador acredita que comprou o lote A, talvez um terreno filé mignon. Anos depois, ao tentar construir nele, descobre o erro. O verdadeiro dono do lote A pode aparecer, ou o comprador pode descobrir que legalmente possui o lote B, um terreno menos desejável. Isso pode levar a processos para anular a venda, pedir indenização ou retificar a escritura, se possível. Estudos de caso também mostram problemas decorrentes de servidões de passagem não registradas. Uma escritura pode omitir que um imóvel vizinho tem o direito legal de atravessar o terreno. O novo proprietário compra o imóvel acreditando que está livre de tais ônus. Mais tarde, é surpreendido ao descobrir seu vizinho usando regularmente um caminho em seu terreno. Isso pode desvalorizar o imóvel e restringir o uso do proprietário. Esses exemplos do mundo real demonstram o caos e o prejuízo financeiro que podem resultar de documentos legais imprecisos ou incompletos. Eles ressaltam a importância vital da devida diligência, o famoso due diligence, e da preparação cuidadosa de documentos. Seção 9. Conclusão. A inabalável necessidade de integridade documental no direito. Em conclusão, manter a integridade documental é absolutamente essencial no campo jurídico. Escrituras públicas e outros documentos legais formam o alicerce de muitos direitos e obrigações. Eles fornecem prova de propriedade, delineiam acordos e registram decisões vitais. Para que esses documentos cumpram seu propósito, eles devem ser precisos, completos e autênticos. Qualquer comprometimento em sua integridade pode levar a profunda incerteza jurídica. Pode também resultar em prejuízo financeiro e perturbação social.
Todo o sistema depende da confiança nesses registros. Os processos para verificar descrições de imóveis e detectar fraudes são salvaguardas cruciais. O exame cuidadoso de registros, levantamentos físicos e técnicas forenses modernas desempenham um papel importante. Eles ajudam a garantir que o que está escrito no papel realmente reflita a realidade. Também ajudam a proteger contra tentativas deliberadas de enganar ou fraudar. Normas legais e boas práticas fornecem a estrutura para criar documentos confiáveis. A adesão a essas normas minimiza erros. Também promove clareza e consistência em todo o sistema legal. Isso torna o sistema mais eficiente. As consequências de apresentar documentos falhos ou falsificados são corretamente severas. Elas variam da invalidação do documento a sanções criminais. Essas consequências servem como um impedimento. Também reforçam o alto valor atribuído à veracidade nos processos legais. Disputas do mundo real, decorrentes de inconsistências documentais, mostram o impacto tangível dos erros. Elas destacam o custo humano e o desperdício econômico que podem resultar da falta de diligência. Esses casos nos ensinam lições valiosas sobre prevenção. Portanto, a necessidade de manter a integridade documental não pode ser superenfatizada. É uma responsabilidade compartilhada. Envolve tabeliães, advogados, órgãos governamentais e os indivíduos partes de qualquer transação. Ao buscar precisão e honestidade em toda a documentação legal, fortalecemos o Estado de Direito. Também protegemos os direitos individuais e promovemos um ambiente estável e previsível para a sociedade. A busca pela integridade documental é um esforço contínuo. É fundamental para a justiça e negociações justas para todos os envolvidos em questões legais.